Cumprimento a igreja nessa tarde com a paz do Senhor. Motivo de alegria, né, irmãos, nós estarmos na casa do Senhor nessa tarde. Sou grata a Deus por esse convite, sou grata a Deus por esta oportunidade, sou grata a Deus pela vida da irmã Ana, que me formulou o convite. Irmãos, vamos para a palavra do Senhor? O tempo corre, precisamos aproveitar esta tarde e ouvirmos o que Deus ainda tem para falar. Tudo que foi falado até aqui veio de encontro ao que Deus quer falar nessa tarde. Então vamos ler no livro de Gênesis 25. Livro de Gênesis 25, 21. Gênesis 25, 21. Uma palavra bem conhecida da igreja, daqueles que são familiarizados com a palavra do Senhor. Amém, irmãos? Vamos estar lendo então, que diz assim, Gênesis 25, 21. Aleluias. E Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações. E Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse, se assim é, por que sou eu assim? E foi perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse, 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Amém. Os irmãos podem tomar assento, em nome de Jesus. Quem sabe você me pergunta, irmã, o que isso tem a ver com identidade? Tem a ver, irmãos, porque quando a pastora me formulou esse convite, eu estava em Santa Catarina, em compras. E eu estava sentada, e pela madrugada, quando eu fui dormir, o Espírito Santo me deu essa palavra. E eu chorava no ônibus enquanto os outros dormiam, e o Senhor falava comigo. E Deus quer falar conosco nesta tarde, a respeito dessa palavra. Essa palavra, irmãos, o tema de hoje, que a irmã Thalita leu, diz assim, ó. A dependência do Senhor lhe garante força. Nós vamos falar de um patriarca, seu nome é Isaac, casado com Rebeca, mulher estéril, não podia ter filhos. Deus ouviu a oração de Isaac, que orou com insistência, e Deus o atendeu. Aleluias. Rebeca concebeu gêmeos, Esaú e Jacó. 2 identidades dentro do mesmo ventre. Mesmo pai, mesma mãe. Criados na mesma casa, porém pessoas diferentes. 2 identidades diferentes. Aleluias. Esaú era o primogênito, e Jacó nasceu segurando o calcanhar de Esaú. Mas existe a bênção que o pai, patriarca, teria que dar a Isaac, e destinou a seu filho mais velho, Esaú. Aleluias. Sem levar em consideração o comportamento de Esaú. Essa bênção, irmãos, era bens em dobro, era o futuro líder da família e teria que entregar para a próxima geração muito mais do que recebeu. Olha a responsabilidade de quem recebia essa bênção da primogenitura. Se Abraão teve muitos bens, Isaac teve ainda mais. E Esaú teria que administrar tudo isso. Para Esaú era apenas desfrutar e comandar tudo. A diferença da bênção na vida de um e na vida de outro. A irmã Liana falou sobre bênção. Os louvores também. A irmã Darcila. O pastor que pregou no domingo na ceia, ele falou sobre Jacó, confirmando a palavra. E eu chorava e ali Deus me falava. Por quê dessa palavra? Para Esaú, irmãos, era apenas status, era apenas algo financeiro, era algo que ele receberia em dobro, porque se ele tinha direito a 2 bois, ele receberia 4. Se ele tinha direito a tanto de terra, ele receberia o dobro. Para Esaú, que era carnal, era isso que era a bênção do patriarca. Mas para Jacó, irmãos, essa bênção era algo lindo da parte de Deus. Não era apenas bens materiais. Aleluias. Seu avô Abraão foi o líder do povo e chamado por Deus. Seu legado era de um homem que tinha intimidade com Deus. Abraão tinha intimidade com Deus. Isaac tinha intimidade com Deus. Eu li a palavra que Isaac orou. Isaac orou incessantemente pela esposa e Deus permitiu que ela concebesse. Aleluias. Deus ouviu a oração de Isaac. Seu legado era de um homem que tinha intimidade com Deus.
era bem-sucedido em todas as áreas da sua vida, porque obedecia à voz de Deus. Esse, irmãos, era Isaque, filho de Abraão, que era o pai de Jacó. Esaú era mais próximo do pai, Isaque. Era perito em caças e Isaque gostava das caças que Esaú caçava. Eu estou falando de 2 filhos, irmãos, Esaú e Jacó. Jacó era simples, humilde e ficava sempre por perto da mãe, Rebeca. A Bíblia diz que ele ficava nas tendas. Certamente ficava próximo do pai, próximo da mãe. E ali ele ia aprendendo, né, irmãos? Aleluias. Quando eles estavam na barriga de Rebeca, eles lutavam no ventre. Então ela pergunta a Deus por quê? E Deus responde: 2 nações dentro do ventre, e o maior servirá ao menor. Quando eles estavam no ventre, já tinha uma promessa para Jacó, que nasceu segurando o pé de Esaú. Ali ele disse que o maior serviria ao menor. Aleluias. 2 nações. Aleluias. Abraão teve Ismael, o primogênito, e Isaque, filho de Sara. Mas a promessa era para Isaque, o filho de Sara. Também não foi para o primogênito. A promessa foi para Isaque. Entre Esaú e Jacó, a promessa era para Jacó. Jacó prepara um alimento e chega Esaú cansado. E então Esaú pergunta para Jacó: eu posso comer dessa tua comida, desse guisado, desse pão? Ele disse: não, só se tu me der a bênção da primogenitura. Porque Isaque, quando criava ele, já havia escolhido Esaú para dar a bênção. E ele disse: não, não te darei. Somente se tu trocar comigo, se me deres a bênção da primogenitura. E Jacó, irmãos, foi ardiloso. No momento que o irmão estava cansado, com fome. Esaú, irmãos, foi mundano. Se ele entendesse o que era a bênção do Senhor, jamais teria questionado, pensado em trocar por alguma coisa. Seja o que fosse, se fosse prata, se fosse ouro, ele trocou por alimento. Ele trocou pelo mero alimento naquele momento. E então Jacó disse a Esaú: faz um juramento. Jura que vai me dar a primogenitura. E ele jurou. E ali ele se alimentou e pensou assim: isso aí não vale nada, não tem importância nenhuma, de que me serve essa bênção? Porque ele não sabia o que era a bênção que lá o seu avô Abraão tinha. Ele não sabia o que era a bênção que Jacó lá atrás tinha. Que Isaque, pai de Jacó. Ele não levou em consideração o que era essa bênção. Talvez ele nem conhecesse, ele nem sabia. Porque talvez o pai não tenha ensinado, ou ele não tenha ouvido, ou ele não tenha dado ouvidos. Porque as irmãs que estão aqui, que são mães, sabem que muitas vezes nós falamos aos nossos filhos, nós ensinamos, mas eles não querem aprender, eles não guardam na mente. Mas quando o filho quer aprender, irmãos, eles sabem do que nós estamos falando. É tão bom que nós perguntamos para o filho, para alguém sobre a palavra, eles sabem nos responder. É certamente filho que ouviu a palavra. É certamente filho que ouviu o aconselhamento. Não é verdade, irmãs? E então, Esaú dá a sua bênção de primogenitura. Ali ele faz um juramento a Jacó. E ele desprezou o Senhor porque não o conhecia. Aleluias. Ele desprezou o Senhor porque não o conhecia. Aleluias. Quando chega o dia da bênção da primogenitura, passou-se os anos, eles cresceram, ficaram já adultos. E chegou o dia de Isaque abençoar os filhos. Eu estou correndo, irmãos, porque o tempo é curto. E eu quero entregar o que Deus me mandou entregar. Irmãos, e chegou o dia da bênção da primogenitura. E então Isaque fala ao seu filho Esaú: filho, vai ao campo, caça uma caça bem boa, prepara da maneira que eu gosto, com os temperos que eu gosto, e traz a mim. E depois que eu comer, que eu me alimentar, eu te abençoarei. E a sua mãe, Rebeca, ouviu quando Isaque falou a Esaú. E então ela vai a Jacó e diz: vamos preparar,
vamos carnear um animal que está aqui, e eu vou preparar o guisado bem gostoso, e tu serve ao teu pai, e ele vai te dar a bênção. Ele disse: mas o meu irmão, ele tem pelos no pescoço, pelos nos braços, como o meu pai será enganado? Não, mas nós vamos colocar uma pele, e você vai conseguir enganar. E assim foi feito, irmãos. Eles prepararam esse alimento, levaram até Isaac, e Isaac se alimentou, e Jacó estava ali com aquela pele, mas Isaac, irmãos, mesmo não enxergando mais, mesmo ele não tendo mais a visão que tinha antigamente, ele ouviu a voz e disse: a voz é de Jacó. Mas a mão que eu toquei peluda, o pescoço aqui, ó, é de Esaú. Ele ouviu a voz que era Jacó. Aleluias. Aleluias. E Rebeca então engana Isaac, porque ele não enxergava mais. E Jacó recebe a bênção no lugar de Esaú. Quando Esaú chega e pede a bênção a seu pai, ele responde: veio teu irmão com sutileza e tomou a tua bênção. A bênção era uma. A bênção de Deus é uma. É a bênção do Senhor para a nossa vida. Para Isaac, irmãos, ele pensou assim, ó: eu não vou mais comandar nada, eu não vou ter mais riquezas. Ele não pensou na herança que era aquela bênção. Ele não pensou lá em seu avô Abraão, em seu pai Isaac, ele pensou nas riquezas. E ele pensou: não tem outra bênção. Não é verdade? Se formos comprar algo no mercado, podemos comprar 2. Ele tratava a bênção do Senhor assim. Se são 2 novilhas, pode comprar. Ele achou que estava à venda, que era fácil comprar, que era fácil para Isaac dar uma outra bênção a ele. Mas a bênção era uma promessa do Senhor. Era algo grandioso que Deus tinha entregado lá para Abraão. E não poderia, irmãos, ter 2 bênçãos, não. Era a bênção para aquele que Deus escolhesse. Aleluias. Nós nessa tarde estamos debaixo da cobertura do Senhor. Eu sinto a presença do Senhor, eu sinto a autoridade da parte do Pai nessa tarde. E sei que Ele está aqui, está falando conosco nesta tarde, aleluias. Eu sinto forte a presença do Senhor neste lugar. Oh, glórias. E Esaú pergunta: é só uma bênção que tu tens? Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantou Esaú a sua voz e chorou. Só lhe restou chorar, porque não havia mais nada. Ele conhecia a força do seu braço. Ele pensou: perder riquezas e liderança do povo, posição social, porque ele era um carnal. Esaú trocou a sua bênção por um prato de lentilhas e pão. Ele achou que essa atitude não teria consequência. Toda atitude, irmãos, decisões, tem consequência. Por isso que devemos de pensar antes de fazer algo, antes de tomar decisões. Aleluias. A arrogância e o seu eu falavam mais alto na sua vida. Ele pensou: eu sou o primogênito, eu tenho direito, eu isso, eu aquilo, eu aquele outro. Era assim que Esaú pensava. Mas o nosso Deus sabe todas as coisas. E Jacó era humilde. E Jacó aprendia da palavra do Senhor cada dia. A bênção que Jacó recebeu, irmãos, eu quero ler nessa tarde, que está no Gênesis 27 e 28, que diz assim: assim, pois, te dê Deus do orvalho do céu e das gorduras da terra, e abundância de trigo e de mosto, sirvam-te povos e nações, e se encurvem a ti, seu Senhor de teus irmãos, e os filhos da tua mãe se encurvem a ti. Malditos sejam os que te amaldiçoarem, e benditos sejam os que te abençoarem. Olha a bênção que Deus disse, irmã. Oh, glórias. Deus abençoaria no campo, na cidade, não faltaria pão, teria abundância de bens. Aleluias. O que era essa bênção para Jacó? A mesma bênção na vida de quem conhece Deus. Tem diferença, irmãos. Aleluias. Eram 2 identidades. 2 identidades, irmãos. Eu trouxe a minha identidade porque Deus falava comigo sobre identidade. Eram 2 identidades que cresceram no mesmo ventre. 2 identidades, irmãos, que nasceram ali dentro daquela casa e foram criados pelos mesmos pais. Ensinado com amor, ensinado com carinho, porque nós ensinamos os nossos filhos dessa maneira. Mas cada um, irmão, tem uma escolha, tem o livre-arbítrio, e nessa tarde você ouve essa palavra. Aleluias, aleluias.
ele cresceu humilde, ouvindo os ensinamentos de seus pais. E como Deus foi com seu avô Abraão e seu pai Isaque, Deus abençoou em tudo, irmãos. Aleluias. Essa bênção não era bens que a ferrugem e a traça podiam destruir. Essa bênção para Jacó, irmãos, não era coisas que nós podemos pegar com as mãos. Não eram os bens do pai, não era o gado, não era o trigo, não eram as plantações, não era o ouro, não era a prata, que tudo isso Isaque ali possuía. Isaque, a bênção que ele queria não era coisas que a ferrugem e a traça podia destruir. E é por isso que ele queria essa bênção. Quando o pastor no domingo estava falando, o Espírito Santo bradou ao meu coração. Não era dinheiro que Isaque queria, não era essa bênção, não era isso que ele almejava ser grande como o pai, como o avô, ser um homem abençoado, bem-aventurado. Porque muitas vezes de nada vale ter dinheiro, irmãos, de nada vale ter um carro novo, de nada vale ter uma casa nova, se não tivermos a bênção do Senhor. Porque quando Ele é conosco, aonde formos, onde colocar a planta do pé, Ele abençoa. Você pode estar com falta de alguma coisa, Ele é poderoso para suprir. Oh glórias, aleluia, era esta bênção que Jacó queria. Irmãos, e se ele não tivesse trapaceado o irmão, ele receberia a bênção do mesmo jeito, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Ele foi pelos meios errados, mas ele sabia a bênção, e era isso que Deus queria falar comigo. Ele sabia a bênção. Aleluias. Era algo grandioso, um legado deixado pelos patriarcas, de experiências, milagres da parte de Deus. Quantos milagres Deus fez, irmãos. O quanto Deus cuidou quando chamou Abraão, de como Deus cuidou do seu povo, junto de Abraão. Deus abençoou Abraão com terras, gados, que não se podiam contar. Essa bênção é para quem é fiel. O orvalho, irmãos, molha a terra. Ele abençoou Jacó com a bênção do orvalho. O orvalho molha a terra e a plantação nasce. A plantação fica bonita quando tem água. Aleluias. O trigo, irmãos, era para que não faltasse o pão. O trigo seria abençoado e não ia faltar pão na mesa de Jacó. O dízimo para um carnal é apenas dinheiro. É tão triste quando nós chegamos perto de uma pessoa e nós falamos no dízimo, na oferta, não, isso aí só querem dinheiro. Por quê, irmãos? Porque é carnal. O carnal, ele vê o dízimo como dinheiro. E como o espiritual vê o dízimo? Obediência e fidelidade. Não importa quanto, irmãos, se 1.000, se 2, se 100, se R$1, é fidelidade a Deus. É saber que essa obediência, quando nós estamos obedecendo, Ele está nos abençoando. O dízimo na mão do carnal é apenas dinheiro, mas na mão daquele que é espiritual, daquele que conhece Deus, assim como Abraão conheceu, assim como Jacó conheceu, é bênção de fidelidade, é bênção de obediência, daquele que obedece porque está na Bíblia para dizimar. Aleluias. Uma alma é uma festa no céu. Quando ganhamos uma alma, quando falamos para alguém, é uma festa no céu. E muitas vezes fazemos um convite e a pessoa não quer vir. Ou alguém, irmãos, muitos ainda hoje, ajudam até a ganhar alma, mas é para se gabar, é para se levantar. Eu sinto, irmãos, meu esposo isso não vai exortar a igreja, porque eu disse para ele que era duro. Não estou exortando, irmãos, mas eu vejo dentro da casa do Senhor muitas vezes a pessoa se gabando que ganhou fulano, que ganhou ciclano, que foi lá, que foi em tal lugar, que fez isso, que fez aquilo, fez aquele outro. Mas eu quero que você lembre sua mente que quando você ganhar uma alma, que você trouxer alguém para a casa do Senhor, é o céu que está em festa, é o nosso Deus que está feliz, e não precisa ninguém saber e nem nos elogiar, porque Ele é Deus, e no tempo certo a tua recompensa vem, Ele te abençoa em todas as áreas. Oh glórias, aleluias. Pregar a palavra para o carnal, irmãos, é seu nome estar em evidência e ser reconhecido. Quantas pessoas, irmãos, querem ser somente reconhecido? Andam até se oferecendo para pregar, já aconteceu de eu ver isso. Pessoas se oferecendo, me dá oportunidade, tu abriu lugar lá para me pregar.
Irmãos, pregar a palavra do Senhor é uma honra, porque Ele é Deus. Eu não posso fazer nada, mas Ele pode. Eu não sou nada, mas Ele é. Ele é um Deus que alcança, um Deus que muda a história, um Deus que te conhece, aleluias. É uma honra, irmãos, poder abrir a boca, onde quer que seja, para falar da palavra do Senhor. Não aqui no púlpito, irmão, mas em qualquer lugar. Não somente no púlpito. Aonde nós andarmos, aonde nós formos, irmãos, a bênção do Senhor tem que estar em nossa vida. Oh glórias, oh glórias. Eu sou o instrumento dele, irmãos. Caráter firmado no Senhor. Nós vemos falando desde o mês de janeiro no caráter, na identidade. Essa identidade, irmãos, ela não muda de número. Nós podemos errar, não muda o número. Nós podemos pecar, mas não muda o número. Nós podemos comprar coisas caras, mas não muda o número. Nós podemos nos mudar de um lugar para o outro, mas não muda o número. Porque Ele é Deus e Ele nos fez único. No mesmo ventre cresceu 2 pessoas. No mesmo ventre tinha 2 caráteres. Tinha 2 identidades. Um era carnal e o outro era espiritual. E por que Deus me fez trazer esta palavra? E você vai dizer, mas irmã, a senhora trazer uma palavra dessas de um homem que traiu, que enganou, que mentiu. É essa palavra que Deus mandou eu trazer. Tem pessoas feridas que o inimigo tem acusado. Tem pessoas que o inimigo tem até mesmo massacrado. Por causa de erros lá do passado. Por causa de erros que foram cometidos. E as pessoas dentro da própria casa do Senhor, muitas vezes sem querer, acusam. Há poucos dias a minha neta foi tomar banho para vir para a escolinha, no domingo à noite. Eu já estou no meu horário quase vencido aqui, nossa. E ela disse, mamãe, eu não vou ir de calça, porque uma menina me disse que é pecado eu ir de calça na escolinha. E eu disse, tá bem, filha, então vai de vestido. E quantas vezes nós dissemos algo para os outros que começam a se sentir pecadores? Quantas vezes nós abrimos a boca, irmãos, e dissemos coisas que não devemos, sem pensar, irmã Luana, sem pensar. Isso foi apenas uma palavra de uma criança. Talvez a mãe diga, filha, tu deve ir, amém, não é verdade? Que a criança entenda, irmãos, o como é santo a casa do Senhor. E não, irmãos, em primeiro lugar, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquele outro. Este lugar é santo. Este lugar não é santo só aqui, não, irmão. Este lugar é santo lá na porta, este lugar é santo lá na rua. Aleluias, este lugar é santo do lado direito, do lado esquerdo, na frente, em cima, este lugar é santo. Ele escolheu este lugar é santo. Oh, glórias. Mas só que tem uma coisa, irmãos. Quando eu ando lá na rua, não mudou a identidade. Quando eu vou lá no posto de saúde, não mudou a identidade, irmã. Quando eu viajo lá para Santa Catarina, lá, irmão, você conhece a identidade. Eu posso ir lá na Argentina, lá com o esposo, lá, ó, não mudou a identidade. Oh, glórias, eu sinto as minhas carnes tremerem, irmãos. Preste atenção na diferença. Oh, glórias, preste atenção na diferença. Este homem, irmãos, enganou, trapaceou. Mas este homem conhecia o que era a bênção da primogenitura. Mas não porque ele queria as riquezas. Ele queria aquilo que ele via que era grande. E que seu irmão não teria condições de levar adiante. Porque ele teria que, quando entregasse ali o seu legado, ele teria que entregar mais riquezas. Mas teria que entregar um povo maior, um povo que servisse ao Senhor. Um povo que não fosse idólatra, um povo que não andasse em pecado. Um povo que não andasse em mentira, um povo que não andasse fazendo coisa errada. Era isso que ele tinha que entregar para o próximo legado. E pela misericórdia do Senhor, irmãos, 12 tribos são os filhos de Jacó. O quanto este homem foi abençoado. Aleluia. Eu anotei tanta coisa. Em Salmo 139 diz assim, irmãos. Eu vou pular alguma coisa aqui. Jacó tinha promessa. No Salmo 139, 2 diz assim. Se tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendo o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. Esse é o Senhor, irmãos. Ele conhece tudo de nós.
Ele sabe do nosso deitar, do nosso levantar, do ir, do vir, da maneira de falar, aonde andamos, quando vamos para o nosso quarto, quando andamos na rua, quando estamos no carro. Ele conhece. E Ele conhece também os nossos pensamentos. E ainda diz assim: eu bem sei os pensamentos que tenho de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal. Quantas vezes temos pensamentos maus, não é verdade? Quantas vezes pensamos coisas que não agradam ao Senhor? Aleluias. Deus sabia o que Jacó iria fazer. Se ele tivesse agido diferente, Deus cumpriria a promessa do mesmo jeito. A nossa identidade não muda devido à circunstância. Aleluias. Mesmo errado, pecado, nossa idade não é mudada. Deus nessa tarde quer repreender o acusador. Essa palavra que Deus me deu. Ele quer repreender o acusador que tem acusado nos teus ouvidos. E muitos estão fracos, muitos estão parados, muitos estão desanimados em casa, por causa do acusador. Por causa do acusador. Uma pequena coisa, uma pequena partícula. O pastor que pregou no domingo, ele disse que o povo de hoje são pouquinhas coisas, e eles embravecem, e eles ficam em casa, e eles param no caminho. É o acusador trabalhando. Em Jeremias 29:11 diz assim: eu bem sei os teus pensamentos. O Senhor conhece o que nós pensamos. Muitas vezes nós olhamos algo, irmãos, e pensamos sobre aquilo ali, até não falamos, mas pensamos. Deus conhece. O pensamento do Senhor é bom e não ruim. Irmãos, eu quero ainda seguir comentando sobre Jacó. Já passou o tempo. Jacó saiu, recebeu essa bênção, e ele não fugiu, irmãos. Aqui. Ele não fugiu da casa do pai. A Bíblia diz que ele fugiu porque ele saiu ali da casa do pai por causa de Esaú, que queria matá-lo. Mas ele recebeu ainda uma segunda bênção, irmãos. O seu pai abençoou e pediu que ele casasse com uma das filhas lá de Labão, que era irmão de sua mãe. Ali Jacó trabalhou, casou com 2 mulheres, trabalhou 14 anos por elas. Depois ele teve uma produção de gado, de ovelhas, e tudo que era dele nascia malhado, porque assim ele tinha pedido, combinado com Labão, e Deus o abençoou em todas as áreas. Mas na volta, quando ele voltou para encontrar o seu irmão, para consertar tudo, para ter um encontro com o Senhor, ali Deus o mudou. Ali era o Jacó firmado no Senhor. Mas nesta tarde, irmãos, se coloque em pé. Eu já passei do horário, não gosto de passar do horário, irmãos. O horário que foi me dado é esse. Eu agradeço a Deus pela oportunidade. E sei que o nosso Deus está aqui. Ele falou nessa tarde com você. Eu não sei o que você tem pedido ao Senhor. Eu não sei o que você tem falado com o Senhor. Mas eu quero ser breve aqui. Existe alguém neste lugar, nessa tarde, que ainda não aceitou o Senhor? Que ainda não aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador? Existe alguém, irmãos? Todos são da casa? Amém, que bom. Quer passar aqui na frente, minha irmã? Quer receber o Senhor como teu Salvador? Você tem uma oportunidade nessa tarde de aceitar o Senhor Jesus na tua vida. Esse Deus que cuidou do Jacó, irmã. Pode ser aí, irmã, pode ser aí. O mesmo Deus que cuidou de Jacó vai cuidar de ti. Você que ouviu a palavra nessa tarde está frutificando na tua vida. Alguém que estava parado, irmãos. Alguém que desistiu no caminho. Alguém que foi ofendido, magoado, triste. Passe aqui na frente. Venha reconciliar com o Senhor nessa tarde. Venha ouvir a voz do Senhor nessa tarde. Ele quer fazer algo na tua vida. E agora, irmãos, aquelas pessoas, irmãos, que estão orando por alguém. Deus me falava forte ao meu ouvido. Pessoas que estão orando por um filho, pelo marido, por um familiar, que está fora do caminho do Senhor, que não está aqui, quem sabe está no presídio, quem sabe está lá na fase, quem sabe está em algum lugar que não pode ser alcançado nessa tarde. Alguém que desistiu no caminho, alguém que estava como Jacó, traiu, enganou, mentiu, e o diabo ficou ali, no ouvido dele mentindo. Mas o Deus nessa tarde, o Deus que nós servimos, Ele está aqui poderoso para fazer milagre nessa vida. E você que precisa de uma bênção dos céus nessa tarde sobre a tua vida. A unção que esse rapaz recebeu, Jacó, era para ser abençoado o trigo, o pão da sua mesa. O orvalho molhava a terra. E todo o gado, tudo que era dele foi abençoado.
Que bênção. Você que quer essa bênção na tua vida, venha nessa tarde. A irmã Liana falou com muita propriedade numa bênção nessa tarde. Venha nessa tarde, é essa bênção que Deus tem. Deus estava apenas confirmando, irmãos. As irmãs vão louvar? Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem ti. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Diga pra ele: sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem ti. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Em nome do Senhor Jesus, nesta tarde nos reunimos neste lugar. A tua palavra foi falada, Senhor. A tua bênção está sendo derramada neste lugar, sobre essas vidas, Pai. Aqui está essa vida, Senhor, que hoje se rende a Ti, Pai, para Te aceitar como o único, suficiente Salvador da sua vida. Eu te peço, meu Deus, escreve o nome dela no livro da vida. Abençoa sua vida, sua família, sua casa, todos os seus bens. Pai, eu te apresento cada vida que está aqui. Pessoas que estão orando por alguém que está lá no presídio. Pessoas que estão orando por pessoas que estão lá na fase, que estão enfermas em casa, que estão, Senhor, desesperadas, desenganadas. Eu não sei, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece. Eu estou colocando diante de Ti agora esses pedidos. Pai, tem pessoas aqui que precisam dessa bênção, Pai. A bênção, Senhor, ali do trigo, Pai. Que o pão da sua mesa seja abençoado. Que ali as plantas do pátio sejam abençoadas. A sua família, a sua descendência, a sua casa, o esposo, os filhos. Em nome de Jesus. Abençoa o ministério, Pai. Pessoas que estavam tristes, desanimadas, pensando em parar, pensando em desistir, pensando em retroceder. Nesta tarde, Pai, renova as forças. Nesta tarde, renova as forças, Pai. Faz tudo novo, meu amado, em nome de Jesus. Prospera esta vida, prospera esta família. Cura, Senhor, aquele que está enfermo. Envia bênçãos dos céus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém.